E um dos amigos pessoais de Mujica que deve ir ao Uruguai nos próximos dias ou nas próximas horas até para um último adeus é o presidente brasileiro Lula, que está voltando da China. Quem acompanhou a todos os compromissos do Lula por lá foi a nossa correspondente Maju Arruda Leite, que está conosco. Boa noite aí, Maju. Oi, Lupato, Sabino, uma boa noite para vocês, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O presidente Lula vai desembarcar no Brasil 1 hora da madrugada desta quinta-feira e a expectativa é que ele já emende uma viagem para Montevidéu, no Uruguai, para participar do velório do amigo de mais de 20 anos, o ex-presidente Pepe Mujica. Esse velório, como a Bia estava dizendo, acontece em Montevidéu, no Uruguai. A assessoria da Presidência da República ainda não informou a que momento Lula vai até o Uruguai, mas foi uma confirmação que ele mesmo deu hoje mais cedo em uma coletiva de imprensa aqui em Pequim pela manhã. Agora que são 10 horas e 37 minutos, essa coletiva de imprensa aconteceu por volta das 8 horas da manhã e foi a última agenda oficial do presidente Lula depois de 6 dias dessa viagem oficial pela Rússia e pela China. Então, nessa coletiva de imprensa, Lula abriu essa coletiva falando, lamentando a morte de Pepe Mujica. Ele descreveu o ex-presidente como um exemplo de dignidade e coragem. A gente separou um trechinho aqui da fala do presidente Lula. Vamos ouvir. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente com demonstração de muita dignidade e de muito respeito. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Eu, quando visitei ele agora no Uruguai, eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque ele mesmo dizia que estava no fim. Ele não escondeu em nenhum momento a gravidade da evolução da sua doença. Na última vez que eu vi ele sentado comigo, ele falou: Lula, eu estou indo embora. Bom, Lula também foi questionado sobre as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e o presidente disse que está otimista e diz que há chances de um possível encontro entre Vladimir Putin e Vladimir Zelensky para negociar um cessar-fogo e buscar um acordo de paz. Esse encontro deve acontecer amanhã em Istambul, na Turquia. O que o Lula explicou que o secretário de Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu uma ligação de um chanceler ucraniano pedindo para que Lula ligasse para Putin na escala em Moscou na viagem de volta ao Brasil. Então, conversando aqui com fontes, com a assessoria da Presidência da República, o Lula chegou já a fazer escala em Moscou, mas ainda não tivemos o retorno se de fato essa ligação ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, aconteceu. Mas a gente tem aqui a fala do presidente Lula dando mais detalhes sobre essas negociações de paz e ele dizendo que está otimista que esse encontro pode acontecer. Vamos ouvir. Somente os dois podem encontrar uma solução. E é com muito otimismo que eu vi a proposta do Putin, que eu vi a aceitação da proposta do Putin pelo Zelensky e que o presidente Xi Jinping e eu colocamos o resultado disso numa nota e divulgamos isso, parabenizando tanto a proposta do Putin quanto a aceitação do Zelensky, na possibilidade de que eles se juntem em Istambul e possa começar de verdade, ao invés de trocar tiros, trocar palavras. O Mauro me ligou ontem à noite que o mesmo chanceler ucraniano pediu para eu falar para o Putin comparecer à Turquia. Eu, quando parar em Moscou, vou tentar falar com o Putin. Não me custa nada falar: ô companheiro Putin, vá até Istambul negociar. Então, isso deve ser atualizado pela assessoria da Presidente da República assim que Lula chegar no Brasil, como eu disse, 1 hora da madrugada aí no horário de Brasília. O presidente Lula também falou sobre a conversa que teve em um jantar reservado com Xi Jinping. Ontem, a última agenda do presidente Lula, a última agenda oficial, foi um jantar oferecido pelo presidente Xi Jinping na residência oficial, um jantar oferecido ao presidente Lula, à primeira-dama Janja e também à comitiva brasileira. 11 ministros, além dos presidentes
do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e do vice-presidente Elmar Nascimento. E o presidente Lula confirmou hoje na coletiva que conversou com Xi Jinping sobre o TikTok, que é uma rede social de uma empresa chinesa, mas ele negou que o assunto gerou um mal-estar no jantar, porque vazou uma informação, algum ministro vazou a informação de que a primeira-dama Janja teria dito algumas coisas, criticado o TikTok, teria dito, falado sobre os efeitos nocivos para o Xi Jinping, que o TikTok traz especialmente no ponto das mulheres e das crianças. E o presidente Lula um jornalista questionou ao presidente Lula o que de fato aconteceu nessa conversa, e o presidente Lula deu mais detalhes do que de fato aconteceu e disse que foi ele que começou o assunto com o Xi Jinping e que a Janja pediu a palavra. Vamos ouvir. Eu perguntei ao companheiro Xi Jinping se era possível ele enviar para o Brasil uma pessoa da confiança dele para a gente discutir a questão digital e, sobretudo, o TikTok. E aí a Janja pediu a palavra para explicar o que está acontecendo no Brasil, sobretudo contra as mulheres e contra as crianças. E ele disse uma coisa que era o Brasil tem o direito de fazer a regulamentação. Estava o Elmar, em nome da Câmara, e o Davi, que sabe que nós temos que regulamentar. Não é possível a gente continuar com as redes digitais cometendo os absurdos que comete e a gente não tem a capacidade de fazer uma regulamentação. Então, para mim, foi uma coisa simplesmente normal e ele vai mandar uma pessoa. Bom, o presidente Lula também se disse muito satisfeito com essa viagem à China, sobre os memorandos que foram assinados, cerca de 36 memorandos, acordos de cooperação, e também a gente teve a confirmação do ministro de Portos e Aeroportos, dizendo que empresas chinesas demonstraram interesse para participar do túnel Santos-Guarujá. Leilão deve acontecer nos próximos meses. Então, de acordo com o presidente Lula, essa viagem à China teve um balanço positivo, lembrando também daqueles 27 bilhões de reais de empresas chinesas, de investimentos de empresas chinesas no Brasil, investimentos que já devem chegar neste ano por aí. Volto com vocês. Valeu, Maju, um abraço. Pois é, primeira-dama polemizando mais uma vez, né? Polemizando, falando ali em nome do governo brasileiro, perguntando para o presidente Xi Jinping, e nenhum preconceito, para não me fazerem essa crítica, já antecipo, contra mulheres fazendo isso. A gente já teve uma presidente mulher, a gente tem várias políticas da primeira qualidade de mulheres, mas ela não é representante oficial do Brasil. Não é, pura e simplesmente.